Olá, crianças! Estamos aqui para apresentar para vocês mais uma apresentação da nossa lição. E nesse momento, hoje, nós temos uma participação especial, né? Nós temos a Lívia. Oi. Nós temos a Liz hoje com a gente. E nós temos o Fablinho também com a gente aqui. E nós vamos iniciar hoje com um cântico, tá bom? Nós vamos estar cantando A Formiguinha. Canta aí comigo, tá bom? Vamos fazer os gestos. Olha a Lívia com o Fabinho vão estar aqui nos ajudando. Vamos lá. Formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra pega. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra pega. Oh, que mistério glorioso! Uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Oh, que mistério glorioso! Uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão tempo não sobra. Porque senão tempo não sobra. Ô formiguinha, hoje eu vim te agradecer pela lição que eu aprendi com você. Ô formiguinha, hoje eu vim te agradecer pela lição que eu aprendi com você. Foi nosso Deus tão glorioso que nos libertou e já não somos preguiçosos. Foi nosso Deus tão glorioso que nos libertou e já não somos preguiçosos. Hoje estou trabalhando aqui na obra. Hoje estou trabalhando aqui na obra. Hoje estou trabalhando aqui na obra. Para o pecado, tempo não sobra. Para o pecado, tempo não sobra. E o preguiçoso é o que sobra. Amém! E agora a Lívia vai levar para minha Liz, né? Para que a gente possa iniciar hoje a nossa lição, tá bom? E a nossa lição hoje, nós vamos estar falando ainda sobre o nosso livro que se encontra, o nosso livro que se chama Gênesis, tá bom? O primeiro livro da Bíblia, tá bom? E nós vamos estar contando sobre a história que nós encontramos lá. E vocês lembram o que significa a palavra Gênesis? Gênesis significa, eu acho que vocês já sabem, princípio ou começo. Isso mesmo, princípio ou começo significa o livro de Gênesis, tá bom? E aí, antes da gente ir para lá, para nossa história, vamos ler um versículo para memorizar, que se encontra em Tiago 4:10. É um versículo bem facilzinho, pequeno, e que você consegue decorar com facilidade, tá bom? Vamos lá, Tiago 4:10, que diz assim: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Vamos falar mais uma vez? Bem fácil. Tiago 4:10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Olha só, humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Você será exaltado. Nosso Deus exaltará aqueles que humilhai-vos. Então, que a gente possa ser pessoas humildes de coração, que obedeçam ao nosso Deus e faça a sua vontade sempre, tá bom? Então, decore esse versículo, tá? A nossa história, crianças, encontra lá no primeiro livro, lá no início, como a tia falou, lá no capítulo 11, tá bom? No capítulo 11 a gente encontra essa história de Gênesis. Crianças, vocês lembram? Nós já estudamos sobre a criação, nós já estudamos sobre o primeiro pecado, nós já estudamos sobre a família de Noé, lembra? E sabe, crianças, Deus, ele destruiu, não foi?
Deus ele havia destruído o mundo, né, todas as coisas, por causa da desobediência do homem, não é verdade? Pois é, Deus destruiu tudo, porque o homem não estava obedecendo a ele. E olha, crianças, a história que nós vamos estar iniciando agora vai nos lembrar um pouco sobre isso. E sabe, será que as pessoas obedeceram a partir de então, agora, a Deus? Depois de tudo que Deus tinha feito? Vamos ver então o que nos fala. A família somente, vocês lembram? Somente a família de Noé foi que ficou aqui. Somente a família de Noé foi que sobreviveu de todo aquele dilúvio. Os seus filhos e as suas esposas foram eles que sobreviveram àquele dilúvio. Vocês lembram disso? Pois é. Eles foram as únicas pessoas que sobreviveram. E Deus disse que eles iriam fazer o quê? Eles iriam se multiplicar. Eles iriam ficar muito abençoados. Eles seriam grandes. Deus abençoou para que eles pudessem se multiplicar na terra. E assim foi feito. Começou a crescer, crescer, crescer. Muitas pessoas começaram a encher a terra. E as pessoas começaram a nascer. E olha, crianças, ficou com muita gente. E a família de Noé foi uma família abençoada por Deus. E assim eles começaram a crescer muito. Sabe, crianças, a palavra de Deus nos diz o seguinte, lá em Gênesis 11. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E eles falaram um para os outros, vamos fazer tijolos e vamos construir uma cidade. Vamos construir uma cidade para nós. E olha, eles começaram então a fazer as suas construções. E construíram as suas cidades, iam construindo, aquela cidade ia ficando muito bonita. E começaram a construir, todos eles começaram a fazer isso. E sabe, crianças, aquelas pessoas, será que dessa vez essas pessoas obedeceram a Deus? Depois de que tudo Deus tinha feito para elas? Deus, será que vai se entristecer ainda com elas novamente? Pois é, eles fizeram a cidade como eles queriam. Mas aí veio uma ideia com o povo. Eles pensaram, vamos construir uma torre cujo cume chegue até o céu, que fique bem alto, bem alto, bem alto e possamos chegar até o céu. Nossa, eles começaram a ter planos para fazer coisas que ficassem famosos, que fossem melhores que os outros, muito inteligentes. Ficaram pessoas com orgulho, querendo ser maior e melhores que os outros. E eles começaram então a planejar, a fazer essa obra, fazer uma torre muito alta. E assim foi feito. Começaram a fazer a construção. Começaram a construir aquela torre e ela ia ficando muito alta. E eles trabalhavam muito e colocavam muitas coisas e cada vez que eles olhavam aquela construção, eles ficavam orgulhosos e se achavam poderosos diante de tudo aquilo. Nossa, que coisa terrível, hein? Eles já estavam esquecendo do que Deus havia dito para eles. Eles precisavam obedecer ao nosso Deus e a fazer a vontade dele somente. Pois é. Eles começaram a construção. Era muita gente para fazer essa construção. E assim começavam a construir, aquela torre ia ficando mais alta ainda. E aquela torre ia ficando alta demais, bem alta. Alta que as pessoas que ficavam lá em cima dela já nem escutavam mais a de outra de baixo, de tão alta que estavam. Mas mesmo assim, eles queriam mais alta ainda. Eles queriam chegar até onde? Até os céus. Nossa, mas a gente não chega nos céus assim. Mas mesmo assim, eles continuaram. E continuaram fazer para que ficasse mais alto ainda. Eles queriam chegar até o céu, talvez porque eles não quisessem mais saber que Deus poderia ajudar eles, que eles tinham força para chegar ao céu, sem precisar da ajuda de Deus. Olha só que ideia, né? Mas eles não paravam a construção e assim continuavam. E a
torre ia ficando muito alta. E sabe, crianças, Deus, a Bíblia nos diz que Deus olhou aquela construção e desceu. O Senhor desceu para ver aquela construção que os homens estavam fazendo. Então, Deus se entristeceu. E sabe o que ele olhou? Você sabe o que Deus olhou? O coração deles. Deus olhou o coração dos homens e viu que o coração deles estava com algum malzinho lá dentro, com pecado. Eles estavam desagradando a Deus, fazendo coisas que não agradavam a Deus. E aquela torre era para chegar até aos céus, para mostrar todo o poder dele. Então Deus teve uma ideia. Lembra que a Bíblia diz que todos falavam a mesma língua? Todos falavam, todo mundo se conhecia um falando com o outro, a mesma língua, o mesmo idioma. Entendiam um ao outro. Mas Deus então falou assim, isso não pode acontecer. Eu vou fazer uma coisa. Então Deus mandou que eles não entendessem uns aos outros. E assim, crianças, aquelas pessoas começaram a não se entender. Todo mundo falava uma língua, falava outra língua. Não estou entendendo o que eles estão falando. O que é isso? E começaram aquela confusão, nenhum entendia o outro, era línguas e línguas falando ao mesmo tempo. E eles não começavam a entender o que é isso, eu não estou entendendo o que você está falando. E aí começou o que nós conhecemos hoje por idiomas. Um falava inglês, outro falava espanhol, outro italiano, português. Isso eu não estou entendendo o que você está falando. E ficou aquela confusão no meio de todo mundo, ninguém entendia ninguém. E aí ninguém conseguia mais fazer aquela construção porque ele pedia um instrumento e o outro não sabia dar. Me passa isso, me passa isso. E aquilo ficou uma confusão. Então, aquele lugar, aquela torre, naquele momento se chamou aquele lugar de Babel. Porque ali houve uma confusão. Uma confusão. Babel significa isso, confusão. E aquelas pessoas então, confusas com tudo aquilo, deixaram a construção de lado e o Senhor espalhou aquelas pessoas por toda a terra. Então aquelas pessoas que falavam a mesma coisa, que entendiam ainda outro, por exemplo, aquelas pessoas que falavam inglês começaram a ir para um caminho. E aquelas outras que falavam português por outro lado, e aquelas outras que falavam espanhol por outro canto, e assim foi. E aquelas pessoas se espalharam pela terra. E sabe, crianças, aquela construção que eles fizeram ficou lá. E com o tempo, aquela construção foi se desmoronando, foi se desfazendo. Sabe por quê? Porque as coisas que o homem faz acabam. Um dia, tudo se destrói, tudo se acaba. Mas aquilo que Deus constrói, e aquilo que Deus constrói dentro do nosso coração, nunca se acaba, é eterno. Por isso, crianças, a gente precisa fazer essa construção, mas não uma construção que vai agradar a homens, mas uma construção que agrade somente ao nosso Deus. Obedecendo a Ele, confiando somente nele, porque Ele é o único Deus, a única pessoa que podemos confiar, acreditar e fazer a sua vontade. Então, sabe, essa história nos diz que a gente precisa continuar obedecendo a Deus. Deixar Deus falar em nossos corações e não desobedecer Ele fazendo coisas que não agradam. Não batendo no nosso irmão, não desobedecendo o nosso pai, não mentindo, escondendo as coisas, porque isso tudo não agrada a Deus, sabe? Nada disso agrada a Deus. Então, crianças, vamos obedecer. Obedeça e agrade a Deus em tudo que você fizer. Porque lembra que o nosso versículo nos diz, lá em Tiago 4:10, que humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Você não precisa fazer uma construção tão grande para dizer que você é poderoso. Você não precisa disso. Mas humilhai-vos, obedecei ao nosso Deus, seja humilde e Deus te exaltará. Deus te recompensará em tudo, tá bom? E essa foi a história de hoje sobre a Torre de Babel. Babel significa o quê? Confusão. E assim foi a história da Torre de Babel. Que Deus possa abençoar a sua vida. E se você, criança, ainda não conhece Jesus como seu Salvador, lembre de fazer essa decisão ainda hoje. Porque o nosso Deus
vai amar te ter como Salvador de sua vida, de ter Ele como Salvador de sua vida. Então peça que Ele limpe o seu pecado, tudo aquilo que desagrada a Ele, peça a Deus que Ele limpe o seu coração para que Ele entre. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por esse dia. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, por essa lição. Muito obrigado por falar aos nossos corações, por nos ensinar com a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Deus, a lembrar de tudo aquilo que Tu fizeste, ó Deus, por nós. Perdoa os nossos pecados. E, Senhor, se há alguma criança, alguma pessoa que esteja assistindo esse vídeo, Senhor, que ainda não te tem como Salvador de sua vida, que eles possam, Deus, fazer essa decisão ainda hoje. Que será a melhor decisão da sua vida, de ter uma vida eterna, uma vida que não terá fim, mas que será uma vida eterna e de muitas coisas boas ao teu lado, Senhor. Então faça com que essas pessoas reconheçam que nós somos pecadores e que nós precisamos do teu perdão, Senhor Deus, através do teu Filho Jesus que morreu por nós na cruz do Calvário. Obrigado, Deus, por essa lição e abençoe a cada criança, a cada pessoa, Senhor Deus, a cada família, Deus. E assim nós oramos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, crianças. Um beijo para todos vocês e até uma próxima aula.